o Palmeiras voltou a disputar o título brasileiro, de novo com o Flamengo e com o Internacional. Ele não perde 4 jogos do Campeonato Brasileiro para mim. Esse cara é um monstro. Esse cara é um dos maiores treinadores que eu vi nos últimos 25 anos. Galera, Palmeiras venceu o Fortaleza fora de casa 2-1, assume a liderança, assume a ponta da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar aqui a repercussão dessa vitória, pessoal falando sobre o Palmeiras. Verdão é o líder do Campeonato Brasileiro. Já deixar os créditos aqui na descrição. Apito final, Grupo Bandeirantes. Aproveita também e já se inscreve aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, deixa aquele like, você vai estar fortalecendo o nosso trabalho. Ativa aí o sino das notificações, mas agora bora pro vídeo. Pinheiro direto do Castelão, onde teve um pênalti no finalzinho, perde a invencibilidade a equipe do Fortaleza jogando no Castelão. No segundo tempo pressionou, mas o Palmeiras conseguiu fazer os gols, ganha o jogo de 2-1. E aí, meu querido Chico... Não, Chico Pinheiro não. Não, desculpa aí. Porque o Chico Pinheiro eu sou fã, certo? Que é um monstro, que trabalhou aqui, trabalhou na Globo bom tempo, é torcedor do Atlético Mineiro, um dos maiores jornalistas desse país. Você não é Chico, até porque você não desceu, porque você está aí, então você é Pedro, porque você é Pedro, se é Pedro é Pinheiro, se é PP, se é Pedro é Pedro Pinheiro, direto no apito final. Vamos lá, Pedro Pinheiro. É isso mesmo, craque Neto, é Pedro Pinheiro. E olha, a gente está aqui na porta do vestiário do Palmeiras e o Abel acabou de passar, depois de conceder a entrevista coletiva pós-jogo. A verdade é que o primeiro tempo dessa partida foi algo em que as duas equipes buscavam procurar espaços para, claro, conseguir ali marcar o gol. O Palmeiras contou com um detalhe na cobrança de falta ali, contar com o desvio da barreira e aí o Facundo Torres marcou o primeiro gol da partida. Só que aí vem aquela questão. Os dois treinadores mais longevos do nosso país vão tirar as cartas da manga nesse segundo tempo. O Abel apostou no contra-ataque. E aí, logo nos 12 minutos do segundo tempo, o Estevão achou ali o Flaco Lopes, que preferiu só colocar ali no cantinho na disputa que estava entre ele e o Davi Luiz. Fortaleza, claro, iria buscar um empate. O técnico Juan Pablo Vojvoda buscou renovar o sangue da sua equipe, colocando até jogadores que eram da base do Fortaleza e que estão no profissional nessa temporada de 2025, conseguiu diminuir o marcador, e logo no finalzinho do jogo, um pênalti que foi marcado a favor do Fortaleza e o atacante Lucero não converteu. O goleiro Everton foi o grande nome dessa vitória da equipe palmeirense no jogo de hoje. Mas olha, é aquela velha história que a gente sempre fala no meio do futebol, com fase não se brinca. E esse já é o segundo pênalti que o Lucero perde nessa temporada de 2025. Para o Palmeiras, essa vitória foi muito bom. Assumiu a liderança na rodada do Campeonato Brasileiro e mais, conseguiu aí uma sequência de 6 vitórias consecutivas que não conseguia fazer isso há cerca de 2 anos. Volto com você, craque. Não, fica aí comigo aí, Pedro Pinheiro. Ô Godoy, primeiro boa noite pro senhor. Foi pênalti, o VAR tá certo, o VAR foi lá, chamou, hora que cabeceia a bola junto com o Davidson, o jogador... acho que foi o zagueiro, né? Naves. O Naves zagueiro, bom zagueiro. Ele sobe aqui, amplitude do braço, que pra mim, há um tempo atrás, pra mim não era pênalti. Não era pênalti, né? Porque aí você julgava a intenção. Agora, nessa atualização da regra, colocaram uma palavra aí que tem que ser... Toda vez que acontecer o lance, você vai perguntar se aquele gesto justifica ou não. Tem justificativa para aquele gesto? Não tem justificativa de disputar a bola para disputar a bola. Portanto, pênalti corretamente marcado. Para você, Marília, qual a sua visão? Olha, Neto, inventaram um esporte novo, né? A gente está revendo o lance ali. A recomendação, ainda assim, ela é subjetiva, né? Eu não consigo ver pênalti nisso, mas ok. Acho que quando não é, o goleiro pega. Para você, Quesada. Né? E o juiz tem que ouvir isso, que o goleiro fala, tá vendo? Não foi, não entra. Você quis me arrebentar, tá aí, ó. Mas agora, o Quesada, não perca o seu raciocínio, só para completar. Sou seu VAR. Como eu e o Quesada estávamos juntos, como que o árbitro não vê isso no campo, cara? E o VAR precisa chamá-lo. Como que não vê isso no campo? Que, por sinal, uma das maiores vergonhas dos últimos anos em relação é o Grenal. O que fizeram com o Grêmio no estádio da Olímpica, Arena do Grêmio Olímpico, só absurdo. Só absurdo não dar um pênalti daquele.
Isso aí é uma vergonha para a arbitragem, é uma vergonha para o VAR, é uma vergonha para o futebol brasileiro, é uma vergonha para um clássico como esse, é uma vergonha para tudo. Godoy, já que o Thiago é um monstro sagrado, daqui a pouco eu volto com o Pedro. Não, o Quesada falou que também para você foi pênalti. Foi, só um detalhe, um pênalti igual àquele que o árbitro marcou hoje na disputa do Enzo com o Léo Godoy no Clássico São Paulo. Não, volta do São Grêmio aí, Paulo só pra e gente fazer uma salada de fruta. Agora com o Pedro Pinheiro. Pedro Pinheiro, em relação aí ao Castelão, o próximo jogo, e o que você pensa também do pênalti aí, a sua opinião, não sei se você tá com um retorno aí de imagem para você comentar sobre isso, que para mim repórter não é só para ficar reportando, não. Se você tá com retorno, se você quer dar palpite nesses 3 pênaltis que ocorreram, Pedro Pinheiro, você pode dar os palpites e a sua opinião também, que é muito importante para todos nós. Já comeu um baião de 2 hoje ou não? Já o almoço foi um baiãozinho de 2, com um franguinho e uma macaxeira frita. Só pra deixar vocês aí com água na boca, porque o jantar também tá chegando, o horário do jantar. Olha, craque, aqui os torcedores reclamaram muito nesse lance em que o toque de mão foi marcado. Só que depois o jogo seguiu. Quando o toque de mão foi marcado, aparece no telão da Arena Castelão o lance, o replay do lance. E aí a gente pôde analisar também um pouquinho de como foi essa situação. E aí a torcida do Fortaleza, claro, quis o pênalti, o árbitro também foi ao VAR e analisou. Eu também achei pênalti, não vou mentir. Eu acho que a Marília pode até dizer um pouco melhor como é que foi, até porque ela já explicou um pouco mais dessa questão da regra, que ele coloca o braço e ele expande um pouco a área do corpo dele, deixando o espaço para a bola bater. Então ele meio que assume a responsabilidade desse lance. Agora o Fortaleza se prepara para enfrentar o Atlético de Bucaramanga na quarta-feira, na Colômbia, pela Copa Libertadores, enquanto o Palmeiras vai enfrentar a equipe do Bolívar, também pela competição internacional. Palmeiras já foi embora da Arena Castelão, estava muito apressado, terminou a coletiva do técnico Abel Ferreira, já saiu para o ônibus, porque já também tem um voo. Vamos colocar a coletiva do Abel, que é sempre importante. O Palmeiras, acho que é o 6º jogo consecutivo que ganha. 2 de Libertadores e 4 brasileiros. É o 6º jogo consecutivo. O Abel é um monstro, irmão. O Abel é um fenômeno, irmão. O Palmeiras voltou a disputar o título brasileiro de novo com o Flamengo e com o Internacional. Isso na 4ª ou 5ª rodada? Na 5ª rodada, 12 pontos. Lembra quando o Corinthians jogou contra o Palmeiras? Que os dois estavam com 4 pontos cada um? Sabe quantos pontos está o Palmeiras? 12. Sabe quantos pontos está o Corinthians? 7. Essa é a diferença do Palmeiras. Sabe quantos jogos o Palmeiras ganhou fora de casa no Brasileiro? Não, o Palmeiras tem 13. O Palmeiras tem 13, desculpa. 3. 13-7 no Corinthians. 3 jogos fora. 3 fora, 3 vitórias. 9 pontos. Então, um time que ganha fora de casa 9 pontos, 3 jogos, é candidato muito ao título. Coloca aí o Abel Ferreira. E treino, Quem tá agora falando? é a recuperação, análise de vídeo, né? E praticar no jogo. Recuperação, análise de vídeo e praticar no jogo, porque nós pouco tempo temos para treinar, para não dizer quase nenhum, em função daquilo que é a densidade competitiva, perceber se hoje ninguém se magoou. Isso para mim é que é o mais importante. Depois, sinceramente, quem marca para mim dá-me igual, né? E às vezes eu ouço, se há mais ou menos jogadores estrangeiros, tem muito a ver com o regulamento. Nós mandamos o Merentiel embora porque decidiram alargar. Quando eu cheguei eu acho que eram 4, depois passou para 7, depois passou para 9. Não fui eu que decidi isso. Depois, quando queremos ir contratar jogadores a outros clubes aqui, viram quanto nós temos que pagar para ir buscar jogadores ao mercado interno? Não tem como. Nós é bem possível querer buscar jogadores, dar oportunidade aos jogadores do mercado interno, mas é difícil contratar jogadores no Brasil, são muito caros. Agora, o regulamento diz que são 9 estrangeiros, nós jogamos com o regulamento, porque no ano em que eu mandei o Merentiel embora, ou tivemos que mandar o Merentiel embora, uma semana depois mudaram de 7 para 9. Porque houve um clube que fez um requerimento, eu acho que um clube que fez um requerimento, passaram de 7 para 9. Mas para mim dá-me igual, isso é que me interessa, seja goleiro a defender penalti, seja, eu não quero saber da nacionalidade, para mim isso não tem competência. Para mim, eles jogam no Palmeiras, isso aqui jogam no Palmeiras, jogam no Brasil, jogam quem jogar. O importante é estar dentro daquilo que são os regulamentos do jogo e fazermos o que fizemos hoje com
eu corro por ti, tu corres por mim, é isso que eu mais gosto de ver nesta equipa, é sermos competitivos e a jornada é longa, faltam muitos jogos, vamos perder seguramente muitos jogos, mas é sempre importante, então vir a um campo como este e somar mais 3 pontos é muito bom. Palmeiras não perde 4 jogos do Campeonato Brasileiro para mim. Esse cara é um monstro. Esse cara é um dos maiores treinadores que eu vi nos últimos 25 anos. Para falar em pênalti, eu tenho um pouco de dúvida do pênalti, eu não sei, o jogador do Vitória, em cima do John Arias, né, que estava 1-0 para a equipe do Fluminense, não deu o pênalti. No finalzinho do segundo tempo, o Vitória empata o jogo contra a equipe do Fluminense, que poderia ter tido a 5ª vitória consecutiva, se eu não estiver errado, com o Renato. É isso, torcedor do Verdão, 3 para vocês aí do apito final. Vou deixar os créditos mais uma vez ao apito final, o Grupo Bandeirantes. Pessoal falando sobre o Palmeiras, a vitória contra o Fortaleza. Verdão que agora é o líder do Brasileiro, líder isolado com 13 pontos. Essa rodada aqui foi perfeita para o Palmeiras. Verdão venceu o seu adversário fora de casa com uma vitória gigante, com o Everton defendendo o pênalti ali nos acréscimos e o Palmeiras conquistando esse resultado muito importante. A tabela do Brasileirão agora no momento que está assim, Palmeiras com 13 pontos, é o primeiro, Flamengo é o segundo com 11, Fluminense o terceiro com 10 e o Bragantino o quarto com 10 pontos também, o G4 do Brasileiro, que tem Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Bragantino. Palmeiras que joga a Libertadores, né, nessa semana, e no final de semana joga contra o Bahia, essa partida que vai ser em casa no Allianz. Esses 3 jogos do Brasileiro, numa sequência aí de jogos difíceis, né, para o Palmeiras. Pegou o Internacional fora de casa, venceu também o Fortaleza fora de casa, lá no Castelão, e agora recebe o Bahia jogando em casa no Allianz. O Bahia que é um time chato também, né, de se enfrentar, Bahia do Rogério Ceni. Mas o Palmeiras vem nessa crescente nas últimas rodadas, nas últimas partidas, conquistando resultados aí importantes. E hoje conquistou, né, uma vitória gigante fora de casa. O Fortaleza é um time chato de se enfrentar, jogando lá no Castelão. Mesmo assim, o Palmeiras foi lá e conquistou os 3 pontos. O Fortaleza até pressionou na reta final ali. Teve pênalti, o Everton defendeu a cobrança de pênalti. O torcedor que reclama, né, que o Everton não pega pênalti hoje. Foi importante, peça importante, né, nessa vitória aí nos 3 pontos contra o Fortaleza. Agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. Deixa a sua opinião aqui abaixo. O que você achou do jogo? Concorda, discorda do que o pessoal falou no vídeo? Valeu e até a próxima, galera.